Total. Manda aí, Leni. Olha só, tem uma pergunta aqui do Tobias. Ele falou o seguinte, ó, o pessoal aqui no chat está dizendo que os soviéticos ganharam a guerra sozinhos. Explica essa parte, por gentileza. E aí ele fala que o vídeo Comuna chora com os meus vídeos, parte 3. Sucesso, Thiago. Não, Tem essa narrativa, né? tem essa narrativa que, obviamente, essa narrativa ela tem um fundo de verdade. Não podemos ser hipócritas em dizer que a União Soviética não foi o principal responsável pela derrota nazista. Porque os soviéticos estavam lá. Estavam lá naquele momento do calor da batalha. Então, sim, eles foram os principais responsáveis. Mas dizer que a derrota nazista foi por causa deles? Não. De novo, essa interpretação ela precisa ser colocada dentro de um contexto claro. O que o diabo dos soviéticos iam fazer? Era matar ou morrer. Eu acabei de mostrar pra galera que quando você leva em consideração o antes, tudo que Stalin e os comunistas queriam era não entrar em guerra. Queriam alimentar os nazistas e manter a amizade com eles. Então, quando os nazistas invadem e começam a matar, eles vão fazer o quê? Tem que partir pra cima. Se um cara... Imagina você tem uma pessoa que você... né, que você... sempre teve problemas, né? Um vizinho seu, você sempre teve problemas. Então você de repente começa a ter um tipo de contato com ele, vocês têm interesses em comum ali, de repente ele invade sua casa e começa a quebrar tudo. Então uma decisão, né? Você faz o quê, meu amigo? Se você é contra-atacar, você não faz mais do que sua obrigação. Exato. Então os soviéticos não fizeram mais que a obrigação deles naquele momento de se defender. Então quando surgiu a oportunidade da vitória em Stalingrado, putz, agora é nossa hora, vamos pra cima. Agora, nesse momento, eles tinham tudo na mão. Agora, com os aliados, depois da Batalha de Ardenas, a invasão da Normandia, japoneses... se os japoneses resolvem invadir a União Soviética, aliados com a Alemanha nazista, game over a União Soviética. Então, sabe, múltiplas frentes começaram a se abrir que facilitaram. O Lend-Lease, né? Ou seja, foram múltiplas ajudas para a União Soviética conseguir enfrentar. É claro, novamente, eles enfrentaram a maior parte da batalha contra os nazistas, isso não há dúvida. E perda absurda de vidas humanas. E uma perda absurda de vidas humanas, né? Então, é isso. A galera precisa... Foram os que mais perderam? Foram os que mais morreram. Foram 29 milhões de mortos. Caramba. Então, assim, os soviéticos foram grandes batalhadores nessa guerra. Isso aí não há dúvida, ninguém pode tirar esse mérito. O que se tira o mérito isso só aconteceu não por uma questão de comunistas contra nazistas, porque comunistas, a alta elite política soviética queria amizade com Hitler, queria continuar prolongando essa amizade. Só não continuou porque foi invadido. E quando alguém é invadido, quando alguém toma um tapa na cara, é natural que ele dê um outro tapa e tente se defender. Total. Então foi por isso, né? Eu concordo, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender esse aspecto que muda todo o jogo. Muda todo o jogo. Não é um jogo de palavras só. Exato. Leni, eu vou ter que ir de novo. Cara, eu tô uma máquina hoje aqui. Não, depois eu te conto. Tá. Vem assim, tá. O Vitor Oliveira, ele falou que é o seguinte, professor, por que a Inglaterra não declarou guerra à União Soviética por ter invadido a Polônia, como fez com a Alemanha? Ótima pergunta. Primeiro, como a gente falou, a gente não tinha, a Inglaterra não tinha acesso a todas essas documentações, né? Não sabia que tinha feito aqueles pactos. A princípio, a validação era de que, não, a gente está aqui para proteger a Polônia, isso que era veiculado, né? E, em primeiro lugar, o mais relevante de tudo é que o acordo polaco-inglês era só contra a Alemanha, não era contra a União Soviética. Então seria mais um problema que os ingleses iriam arrumar para eles se eles tivessem declarado guerra para a União Soviética também. Mas eles conseguiram entender que, de alguma maneira... A União Soviética não era aliada na palavra, no sentido da palavra, caso fosse revelado esses protocolos. E mesmo que tivessem descoberto isso, a situação com a Alemanha era tão complicada que é difícil a gente imaginar o que eles teriam feito. O Marcos Campos, ele tá perguntando, tá falando aqui o seguinte, faça um comparativo entre a sua obra e o livro negro do comunismo. Você traz novidades ou apenas um resumo daquela obra? Não, o livro, eu não cito absolutamente nada do livro negro do comunismo. Não gosto dessa obra. Eu nunca citei esse livro em nenhum vídeo meu, em nenhuma rede social minha. Eu acho que o livro negro do comunismo é um livro emocionado. É um livro que tem verdades nele, eu já vi muitos especialistas falando que ele é um livro bem robusto do ponto de vista de evidências,
mas ao mesmo tempo ele tem falhas muito graves em relação a apresentar essas evidências. O que eu trago aqui nesse livro, galera, é, novamente, fontes primárias e robustas das mais relevantes e estudos especializados dos mais relevantes. Então, não cito livros ou obras que são contestadas, que têm uma má publicação, uma má reputação na academia, não. Todas as que estão aqui são das mais relevantes possíveis, novamente revisada pelos pares. E só para lembrar, galera, o seguinte, o livro, pessoal, ele tá disponível na editora Dialética, tá? A versão física. Não tá na Amazon ainda. Na Amazon tá a versão e-book e Kindle, né? Então, pra galera que quer ter a versão impressa, que tá linda, tá muito bem feita, muito bem construída, a qualidade do material tá fantástico. É só ir na editora Dialética, colocar mitologia soviética, já vai aparecer logo de cara. E tá com um descontão de lançamento. Fiz o meu jabá. Ó, o Jonatas, ele falou aqui o seguinte, como os partidos comunistas fora da União Soviética, como na França ou na Espanha, reagiram à aliança entre Stalin e Hitler, já que muitos apoiavam a luta antifascista. Repete, por favor. Eu tava olhando aqui e acabei de estranhar, desculpa. Como os partidos comunistas fora da União Soviética, como na França ou na Espanha, reagiram à aliança entre Stalin e Hitler, já que muitos apoiavam a luta antifascista. Cara, excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu falo isso no meu livro. Houve um racha terrível aí. Quando esses documentos começaram a vir à tona, houve um racha bizarro nesses partidos comunistas. Os trotskistas começaram a ter a faca e o queijo na mão para criticarem os stalinistas, criticarem a União Soviética como tendo se aliado aos nazistas. Então houve, sabe, um abalo sísmico em todos os partidos comunistas da Europa, Estados Unidos inclusive. Por outro lado, galera, só uma problematização rápida. Muita gente diz que se Trotsky tivesse assumido o lugar de Stalin, teria sido uma outra realidade, né? Novamente, só uma problematização rápida, porque não é o meu foco aqui. Mas isso é especulação. Quando a gente diz que determinada pessoa, tipo, Enéas teria sido um grande político para o Brasil, foi uma realidade? Enéas não foi uma realidade. Você pode pegar falas do Enéas, você pode pegar escritos do Enéas e tentar montar uma especulação ali baseada em alguma evidência. Só que a realidade objetiva de um líder quando está no poder é uma outra, completamente, sabe? Então, dizer que haveria uma alternativa se Trotsky tivesse assumido no lugar de Stalin, tudo isso não passa de especulação, porque objetivamente dizem, né, principalmente os que defendem Trotsky combateu, os que estavam do lado de Trotsky combateram o stalinismo com todas as forças. Parabéns para eles. Adiantou o quê? Combater o stalinismo. Isso só prova pra galera que o stalinismo estava lá dentro. E Stalin não era um Thanos que com uma luva mágica conseguiu chegar no poder. Ele chegou no poder porque tinha apoio dentro do próprio partido. Se ele falsificou, se ele mexeu os pauzinhos, não interessa. Ele fez o que estava à disposição dele fazer. Isso prova que regimes totalitários podem gerar monstros que não podem ser derrotados. Toda a luta que trotskistas tentaram fazer contra Stalin não impediram o surgimento dele. Imagina se não lutassem. Mais fácil ainda. Então é uma ilusão, galera, ficar nessa... E eu diria uma perda de tempo. Ficar nesse vórtice de que com Trotsky teria sido diferente. Não faz o menor sentido do ponto de vista objetivo. A gente não quer objetividade? A gente quer objetividade na análise histórica. Se a gente quer compreender a realidade, a gente não pode partir de um pressuposto de uma possibilidade. Ela não acontece. Porque Trotsky poderia ter virado a cabeça em algum momento. Por resistência dos camponeses, sabe? É isso, do próprio partido. Então, eu acho que chega a ser até... É como eu falei, é perda de tempo. Discutir uma coisa que não aconteceu. Uhum. Né? Você fica girando num vórtice que a prática é que provaria se seria ou não. Mas essa prática não aconteceu. Só Stalin existiu. O Ricardo Vidal, ele perguntou aqui, o que aconteceria se a Alemanha não atacasse a União Soviética e qual seria o resultado da guerra? Olha, então, de novo, a gente vai para uma especulação, né? Se a Alemanha nazista não tivesse atacado a União Soviética... Isso. Eu acho que não haveria dúvida de que o mundo teria sido repartido entre eles. Porque os Estados Unidos também, por mais poderosos militarmente que eles fossem,
eles não conseguiriam, a menos que usassem bombas atômicas, se eles conseguissem ter acesso a bombas atômicas, sabe, antecipadamente, mas com um conluio de tantas potências assim, com grandes cientistas, eles talvez conseguiriam desenvolver sua própria bomba atômica, como a Alemanha já estava desenvolvendo. Os Estados Unidos só conseguiram desenvolver a bomba atômica por uma corrida brutal. Então, se eles tivessem fechado esse acordo e não tivesse havido essa invasão, o mundo teria sido outro. Teria sido um mundo vermelho sangue para todos os lados. Ó, o Vinícius tá falando aqui o seguinte, por favor, professor, faz um react no seu canal do documentário Soviet History do Edwin Snor. Eu acho que alguém já me mandou esse documentário, Lene, uma vez. Mas não tô lembrado agora muito bem. Mas valeu pela dica. Tem bastante coisa interessante pra gente falar. Ó, o Victor Gomes, ele falou que é o seguinte, como o pacto germano-soviético é usado na retórica política atual por países da Europeia Oriental, o exemplo é a Polônia, a Ucrânia, e em disputas diplomáticas com a Rússia. Eu não entendi esse iniciozinho. Como o pacto germano-soviético é usado na retórica política atual por países como da Europa Ocidental, como Polônia, Ucrânia e disputas diplomáticas com a Rússia. Eles são usados de maneira bem transparente, assim, foi o que foi, né? O pacto nazi-soviético aconteceu. É claro que você dizer que o Putin é um Stalin, é uma nova versão do Stalin, é um pouco exagerado na minha visão, eu acho que não é para tanto, mas que Putin é um cara que se tivesse no poder dele restaurar a União Soviética, em 2002 ele falou isso abertamente, que a queda da União Soviética foi uma das maiores tragédias do século XX. Então, se ele tivesse essa oportunidade, não há dúvida. E é um alerta, porque existe sempre essa questão de aquele povo existe, aquele povo nos atacou, e esse povo tem ambições imperialistas. Então, esse trauma, ele sempre pode ser usado para revolver essas questões do que aconteceu no passado. E eu acho legítimo. Eu acho que os povos que sofreram, assim como, por exemplo, não é possível usar hoje os traumas da escravidão para se validar pautas públicas, é possível, né? Políticas de cotas ou diversas outras coisas, porque foi um fato, foi uma realidade. Então hoje é possível usar, não, houve um trauma, os negros sofreram muito mais do que os brancos, logo é necessário que se tenha políticas públicas que se direcionem aos negros. Então são pautas autênticas, que podem e, na minha opinião, devem ser usadas, porque não se pode esquecer a história.